Irmãos, irmãs, que Jesus, o nosso Mestre, possa abençoar-nos com a sua paz, fazendo com que nos sintamos bem, com que nos sintamos imersos em seu carinho, em seu afeto por nós, em seu amor. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, organizou em 1857 a primeira versão de O Livro dos Espíritos, condensando de uma forma impressionante o pensamento renovador trazido pelas entidades venerandas, abrindo para nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade terrena, uma nova era, uma nova vida, uma nova aurora de compreensão acerca de nós mesmos, acerca da realidade, acerca da própria vida. Nos capítulos finais de O Livro dos Espíritos, já na conclusão, no item 7º, Allan Kardec escreve um longo texto no qual ele principia dizendo que o Espiritismo apresenta 3 aspectos fundamentais. O primeiro é o das manifestações. O segundo, o dos princípios e da filosofia que decorrem dessas manifestações. E o terceiro, a aplicação destes princípios e dessa filosofia decorrente dessas manifestações. Nós gostaríamos de inicialmente tecer alguns comentários em torno dessa afirmação de Allan Kardec. A doutrina espírita, segundo ele, assenta-se sobre esse tríplice aspecto. O primeiro deles, o das manifestações dos espíritos, que é o aspecto central, a partir do qual a própria doutrina espírita se erigiu, foi se amoldando e, através do seu trabalho intelectual, se consolidou. A partir das manifestações, das comunicações dos espíritos, tanto nos fenômenos materiais, nos fenômenos físicos, nos quais os espíritos se apresentam através de sinais sensíveis, perceptíveis materialmente, como a movimentação de objetos, o transporte de corpos de um lugar para o outro, as materializações propriamente ditas, fenômenos de voz que são audíveis não só por aqueles que são médiuns audientes, mas por todos aqueles que estão no ambiente em que esses sons se verificam, fenômenos de escrita direta, em que essa escrita se verifica sem o concurso direto de um médium. O que a história demonstra a mão cheia. No século XIX, por exemplo, alguns cientistas interessados pelas manifestações espíritas, um deles em particular, cientista da corte russa, chamado Alexander Aksakov, fez inúmeras experiências com vários médiuns célebres, famosos, que se notabilizaram no século XIX pela envergadura da sua faculdade mediúnica. Ele fez algumas experiências muito interessantes com a chamada escrita direta ou pneumatografia, que é aquela escrita, como explicamos, em que os espíritos escrevem sem o concurso direto de um médium. É diferente da psicografia, em que o médium se concentra, entra numa espécie de transe e o espírito se serve da sua mão para escrever. Na pneumatografia, a escrita ocorre na presença do médium, mas a escrita se materializa em algum objeto. Esse cientista, Alexander Aksakov, fez uma série de experiências usando pequenas lousas,
os antigos quadros utilizados nas escolas da primeira metade do século XX. E ele tomava de 2 lousas, agregava uma a outra, as lacrava e submetia à sessão, onde ocorriam os fenômenos mais diversos, a maioria deles de ordem material, de ordem física. E após a sessão, se abria essa lousa e via-se caracteres inscritos, às vezes palavras, às vezes parágrafos, às vezes textos inteiros. E muitos deles de pessoas que se tornaram famosas na história e cuja escrita, inclusive assinatura, era idêntica de quando da que tiveram em vida. Um exemplo clássico é a de Napoleão Bonaparte, que se manifesta dessa forma a um parente seu que estava no poder na França da segunda metade do século XIX, Napoleão III, governando Paris, e que através de diversos médiuns comunica-se com, se não estamos enganados, era o seu sobrinho, comunica-se com ele, trazendo do mundo espiritual diretrizes, sugestões para que ele implementasse na política terrena. Então, as manifestações espíritas, tanto de ordem material como as que explicamos, quanto as de ordem intelectual, que são aquelas que passam diretamente pelo filtro das faculdades mediúnicas do médium, através da sua vidência, da sua audiência, através da sua psicografia, da sua psicofonia, etc., trazendo a sua mensagem, a sua comunicação, através dessas manifestações, é que os espíritos nos comunicam, entre outras coisas, a realidade da vida imortal, uma série de ensinamentos, uma série de lições, uma série de ensinos que formam em seu conjunto o que nós chamamos de doutrina dos espíritos. Por isso que Allan Kardec afirma que a doutrina espírita apresenta 3 aspectos fundamentais. O primeiro, o das manifestações, que são a base sobre a qual se edifica a doutrina espírita. O segundo são os princípios e a filosofia que decorrem dessas manifestações. As comunicações feitas pelos espíritos, os informes por eles trazidos, as revelações por eles feitas, formam a base do que é a doutrina espírita. E o terceiro aspecto, a aplicação desses ensinos no contexto da vida de cada um. Daí segue Allan Kardec escrevendo, citando no item que já apontamos, que disso resulta 3 tipos de adeptos, ou melhor, 3 graus de adeptos, de seguidores no Espiritismo. O primeiro deles, aqueles que se ocupam apenas das manifestações. Para eles, o Espiritismo não é outra coisa senão uma ciência experimental. Desejam apenas, através das manifestações, comprovar a sua realidade, a sua autenticidade e promover pesquisas nesse campo. É o que foi feito desde a segunda metade do século XIX por uma gama imensa de cientistas. Um deles que já citamos, Alexander Aksakov, entre outros, William Crookes, Oliver Lodge, Russell Wallace, entre outros, que marcam a fase do espiritismo científico, quando, no seio das academias, por homens livres de preconceitos e que colocam acima de todas as coisas o interesse da verdade, passaram a investigar dentro dos seus laboratórios as manifestações espíritas. E todos eles que se ocuparam desses fenômenos de forma desembaraçada e séria, concluíram pela autenticidade dos mesmos. William Crookes, por exemplo, que foi talvez um dos cientistas que um cunho mais sério deu para as suas pesquisas, trabalhando durante mais de 3 anos
com uma médium, uma jovem, uma adolescente chamada Florence Cook, através da qual materializavam-se diversos espíritos, em particular o espírito de Kate King, que era muito diferente do seu aspecto físico e se trajava com roupas diferentes daquelas que a médium usava. Durante 3 anos, este eminente físico britânico, que foi o descobridor do estado radiante da matéria, um dos precursores da moderna física, da física quântica, ele, durante 3 anos consecutivos, trouxe essa médium para morar com ele, com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos, e quase que diariamente no seio do seu laboratório, dentro do próprio lar, fazia experiências utilizando os equipamentos que ele mesmo elaborou, que ele mesmo inventou para testar essas manifestações. E, ao término das suas pesquisas, ele afirmou o seguinte: não digo que os fenômenos espíritas existem, digo que eles são reais, que eles são um fato, e contra fatos não há argumentos possíveis. Esta foi a conclusão de uma importância enorme para a visão científica da doutrina espírita, feita por um homem sério, um dos maiores pensadores intelectuais do século XIX, e que, em fazendo essas pesquisas, concluiu ante a realidade dos fenômenos. Então, existe um grupo de adeptos, segundo Kardec, que se ocupa basicamente com as manifestações, quer confirmar a sua ocorrência, quer conhecê-las, quer entender como ela se dá. E ponto final. Um segundo tipo de adeptos são aqueles que se dão conta que dessas manifestações se desdobra naturalmente um conjunto de ensinos, uma filosofia, uma moral, mas que não estão muito preocupados com ela. E um terceiro grupo de adeptos que está preocupado de aplicar em sua própria vida o que decorre dos ensinamentos dos espíritos e da moral por eles trazidos. E este grupo, que era muito raro no tempo de Kardec, segue sendo ainda muito raro nos dias que correm, que são o daqueles que se servem do espiritismo para se iluminar interiormente e, a partir daí, esparzirem a sua luz em seu derredor, iluminando aqueles com os quais convivem diretamente, no seio da sua família, do seu trabalho, do seu grupo de relações. Este é o grupo de adeptos do espiritismo que segue sendo raro, que segue sendo escasso. E cada um de nós tem o dever moral, a partir do momento que passa a conhecer as letras espíritas, os ensinamentos trazidos pelos espíritos, tem o dever moral de se esforçar para aplicar estes ensinamentos em sua própria vida, transformando-a para melhor, de modo que ela resulte em benefícios, em primeiro lugar para si mesmo e, por conseguinte, em benefícios para todos os demais. Então, o Espiritismo, ele objetiva algo muito mais profundo, algo muito mais amplo, que é a transformação pessoal de cada um, como ponto de partida para a transformação pessoal, para a transformação coletiva da humanidade. Não existe transformação da Terra sem que os seus habitantes, cada um deles, se transformem. Nós não podemos nos iludir. Nós não podemos sonhar com um paraíso na Terra sem que nos esforcemos para edificar esse paraíso primeiramente
dentro de nós mesmos, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas consciências. Por isso que é de bom tom nos esforçarmos para sermos um dos integrantes desta terceira categoria de adeptos do Espiritismo apontados por Kardec, o dos que se interessam pela parte moral da doutrina espírita e se esforcem para aplicá-lo em sua própria vida. Allan Kardec pergunta para os espíritos o que eles entendem por moral, já que existem vastíssimos estudos na Terra feitos por filósofos, por teólogos, por pensadores sobre moral, sobre ética. E Allan Kardec quer saber dos espíritos qual é o entendimento que eles têm de moral. Isso está na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Qual a definição que se pode dar de moral? É a questão literal formulada por Allan Kardec. E os espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder. Isto é, saber distinguir o bem do mal. Esta regra fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E na questão subsequente, que é a questão 630, Allan Kardec pergunta como se pode fazer essa distinção entre o bem e o mal. E os espíritos respondem que o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é o contrário. É tudo aquilo que a infringe. Que resposta cheia de sublimidade e profundidade dada pelos espíritos. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei divina. O que se afasta da lei divina não é o bem. É o que nós chamamos de mal, de ignorância e por aí vai. Então nós precisamos adotar como regra para o nosso proceder as orientações trazidas pelos espíritos superiores. E uma das proposições que eles fazem para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento interior, para a nossa elevação, é justamente a atenção que devemos dar a uma virtude que, por sua vez, também está muito rara em nosso meio nos dias que correm, que é a paciência. A paciência, com as demais virtudes, assemelha-se a uma semente que Deus depositou no solo, no terreno dos nossos corações e que precisa de uma série de esforços, de cuidados dos agricultores que somos nós, para ser cultivada, para ser desenvolvida, a fim de que consigamos viver na terra de acordo com as leis divinas, objetivando o bem, como preconizam os espíritos, faz-se necessário a presença em nós da paciência. E paciência não é apenas, como muitas vezes nós pensamos, saber esperar. Vamos procurar no dicionário, um dicionário de bolso, dicionário cultural Larousse, a definição de paciência. E o dicionário apresenta três acepções, três definições para essa palavra. Nenhuma delas dessa compreensão que vulgarmente nós temos. Para a maioria de nós, ter paciência é saber esperar. Todavia, o dicionário não apresenta em nenhuma dessas três acepções esse sentido. A primeira acepção que o dicionário dá para a palavra paciência esclarece que ela vem do latim, patiência, e que o seu significado primeiro,
principal é o de saber suportar as dores, as inquietudes, as dificuldades, os problemas, os dramas e por aí vai, com resignação. Essa é a definição que o dicionário dá, em primeira instância, em primeiro lugar, de paciência. Pode ser uma definição espírita, cristã, de paciência. Paciência é saber suportar as dores, as inquietudes, as dificuldades, os problemas, os dramas e por aí vai, com resignação. O segundo sentido que o dicionário dá à palavra paciência, o mesmo de perseverança. Ser paciente é o mesmo que ser perseverança. E a qualidade fundamental da perseverança é não desistir nunca, não desistir jamais. E o terceiro sentido que o dicionário dá para a palavra paciência, que aqui não nos interessa, é que essa palavra pode designar também o nome de um jogo que se joga sozinho, né? O famoso jogo lá do computador ou com as cartas, né? Mas nós vamos focalizar a paciência no primeiro sentido apresentado na definição do dicionário, né? Que é o saber suportar as dores com resignação, isto é, sem reclamar, sem queixar-se, o que é muito difícil, o que é muito raro. Nós não temos nem a paciência que nós entendemos, cujo significado nós entendemos no nosso dia a dia, que é esperar. Nós não temos paciência no trânsito, nós não temos paciência na fila do banco, nós não temos paciência no ônibus, nós não temos paciência em casa para esperar a comida ficar pronta, nós não temos paciência para esperar o companheiro ou a companheira, nós não temos paciência para nada. O que dirá termos paciência, segundo esta definição trazida pelo dicionário? Saber suportar as dores com resignação. Então, os espíritos, não é à toa que enfocam a necessidade que nós temos de cultivar em nosso íntimo esta virtude, que é uma das virtudes cardinais, tanto do cristianismo quanto do espiritismo, a paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, no item 7º, há a comunicação de um espírito que não se identifica, que assina a mensagem com o nome, um espírito amigo. Essa mensagem trata sobre a paciência. E ela é toda discorrida conforme essa acepção dada pelo dicionário, da necessidade de sabermos suportar as dores com resignação. E por que os espíritos batem tanto nessa tecla? Porque, através da doutrina que eles nos trazem, eles nos apresentam a função que o sofrimento desempenha na nossa vida. Ninguém sofre em vão. Ninguém padece imprópria ou injustamente. Nenhuma lágrima que derramamos dos nossos olhos é sem causa. O Espiritismo nos esclarece que o sofrimento exerce uma ação educativa em nosso ser, tentando, através do seu impacto em nosso psiquismo, fazer com que despertemos, fazer com que acordemos para a realidade maior da imortalidade, para a realidade maior da nossa existência espiritual. Há pessoas que, quando estão dormindo um sono profundo,
Chamar não adianta. Dar uma leve batidinha também não serve. Muitas vezes nem sacudir basta para acordar. Então aí a necessidade, muitas vezes, do sofrimento, para que nós acordemos, para que nós despertemos e passemos a ver a vida de um ponto de vista diferente. Passemos a ver a vida com outros olhos. Passemos a ver a vida sobre outras angulações. Então, o sofrimento exerce uma função educativa dentro de nós, fazendo com que, ao mesmo tempo que expiemos o passado de erros, nos preparemos no presente para compreender melhor tudo aquilo que nos ocorre e nos adiantemos nos nossos caminhos do futuro, em engrandecimento interior, em esclarecimento, em crescimento pessoal. Então, o Espiritismo esclarece que o sofrimento ou é consequência das nossas ações transatas, perpetradas nas vidas anteriores, ou é consequência das escolhas que fizemos no estado de espíritos livres, independentes do corpo, antes de encarnarmos, ou é resultado das escolhas que fazemos, das ações que praticamos no contexto da nossa vida pessoal, da nossa vida presente. Allan Kardec enfatiza que mais de 60% do nosso sofrimento atual resulta da nossa imaturidade, da nossa ignorância, da nossa irreflexão, da nossa incompreensão, da nossa pressa e muitas vezes agir sem antes reflexionar. Os 40% restantes, então, resultam de efeitos das vidas anteriores ou dessas escolhas que fizemos, dos principais pontos pelos quais o nosso espírito passará ao longo desta encarnação. Então, o Espiritismo vem nos explicar o porquê da dor. E por isso que, nesta mensagem que citamos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, item 7, intitulado A Paciência, e assinado por um espírito amigo, é que, ao longo de toda essa mensagem, o Espírito não só enfatiza a importância do sofrimento, como nos faz um apelo para que nós o bendigamos, porque ele nos beneficiará muito mais do que os prazeres e as alegrias da vida. Embora nós não tenhamos essa compreensão e, por uma questão instintiva, releguemos a dor, procuramos nos manter distantes da dor, distante daquilo que nos obstaculiza a alegria, para procurar aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos traz felicidade. Isso é um positivo instintivo. Mas, a rigor, o que mais nos beneficia são justamente os grandes trânsitos da nossa vida, as grandes dificuldades, os grandes dramas, que abalam as nossas estruturas, que mexem com padrões arcaicos e obsoletos dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso espírito, fazendo com que nos movimentemos, fazendo com que saiamos do nosso comodismo, nos forçando a tomar decisões, nos impelindo à tomada de iniciativas que sem os mesmos não tomaríamos, nos conduzindo a fazer novas escolhas que no futuro nos beneficiarão, mais do que se permanecêssemos no mesmismo. Então, o sofrimento, as dificuldades, os dramas, embora seja natural, repetimos,
que ninguém queira passar por eles. Só gosta de sofrer os sadomasoquistas, né? As pessoas saudáveis psicologicamente não querem sofrer, querem justamente buscar o bem-estar, a alegria, a felicidade. Né? Gostar de sofrer é doença mental, é patologia psíquica. Né? Quando os espíritos ressaltam a importância do sofrimento, eles não estão dizendo que é bom sofrer. Eles estão ensinando que o sofrimento ele é necessário e, no momento, exerce uma função importante no nosso processo evolutivo. Mas enfatizam que o nosso objetivo existencial é sempre a felicidade, é sempre a alegria, é a realização, é o contentamento, que deve nos caracterizar durante todo o dia, durante a maior parte do tempo do dia, que consigamos nos manter alegres, felizes, entusiasmados. Né? E para isso, voltando à mensagem citada, o Espírito enfoca a importância da paciência, para que a partir desse conhecimento que o Espiritismo traz das causas do sofrimento, nós saibamos ter paciência, que é, repetindo, saber sofrer resignadamente as dores, as dificuldades, os dramas pelos quais passamos, no momento em que eles ocorrem, sem resbravejarmos, sem nos revoltarmos, sem aprofundarmos ainda mais o nosso desequilíbrio, ainda mais o nosso estado de perturbação. Então, a paciência é necessária no momento da dor, para que nós saibamos extrair os benefícios que ela vem nos trazer. Porque todas as dores trazem consigo uma lição que nós precisamos aprender. Se estamos passando no momento por algo que está nos incomodando, nós precisamos descobrir o que está por trás disso. Qual é a razão disso? O que eu preciso aprender com isso? Pois é exatamente com esta finalidade que esta situação X está nos acontecendo. Está se dando neste momento conosco. Na questão 536 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que não existe nada que não tenha sua razão de ser e que não acontece nada sem a permissão de Deus. E é justamente esses informes, esses esclarecimentos, essas lições que nos instrumentalizam para termos paciência no momento da dor, no momento da dificuldade, buscando vivenciá-la com sabedoria, extraindo-lhe as lições. Gostaríamos de, ao continuar as nossas reflexões, fazermos a interpretação de algumas quadrinhas poéticas de nossa autoria do livro Espiritualidade em Quadro, que versam justamente sobre esta questão da paciência. A pressa só piora a tua inquietude. Esperar um pouco, às vezes, é virtude. A pressa. A pressa. Este é um dos principais traços da sociedade contemporânea. A pressa, a agitação, o corre-corre. As transformações sociais, econômicas e políticas nos impuseram na atualidade um ritmo de vida acelerado, que nos impõe um corre-corre desgraçado, no qual muitas vezes nós acabamos nos afligindo, acabamos nos ansiando sem necessidade, acabamos nos perturbando por nos faltar esta virtude. A da paciência. Impor o nosso ritmo, ou melhor, sobrepor o nosso ritmo espiritual ao ritmo desenfreado no qual estamos vivendo.
tentarmos ir na contramarcha, tentarmos opor a paciência ao corre-corre, à pressa. O mundo nos oferece a correria, o corre-corre, a pressa. Em contrapartida, devemos oferecer a paciência, a calma, a tranquilidade. Porque nós sabemos, até como vários brocardos ou provérbios populares afirmam, que tudo que é feito com pressa geralmente não fica bom. Então nós precisamos ter paciência, concentração, entrega, presença em tudo aquilo que nós fazemos. E nós não temos isso. Nós agimos feito autômatos, quase como robôs, porque a nossa sociedade é a sociedade já da robotização. Nós acabamos muitas vezes nos comportando como robôs, agindo automaticamente, sem reflexionar, sem refletir. E isso é preocupante, porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós somos pessoas, nós somos seres espirituais. E um dos característicos que nos singulariza é justamente a nossa capacidade de reflexionar, de pensar, de raciocinar, de meditar. E nós devemos usar essa faculdade para o nosso crescimento e para o nosso bem-estar, assim como para o crescimento e bem-estar daqueles que caminham conosco. Para que em toda a terra melhore a convivência, é preciso que se tenha muito amor e paciência. Impossível a convivência pacífica e harmônica no lar, no trabalho, na rua, na sociedade como um todo, sem a paciência. Daí os conflitos inumeráveis que explodem aqui e acolá, em discussões, em agressões, em acidentes e até guerras. Falta paciência. Quem possui paciência tem um grande tesouro. Vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro. Quem tem o hábito de ler os textos bíblicos, sobretudo os do Antigo Testamento, os ditos livros de sabedoria, os livros sapienciais, como os Salmos, o livro de Jó, o livro dos Provérbios, o livro de sabedoria, entre outros, vai encontrar referências repetitivas à necessidade da paciência. E não podemos esquecer que esses livros foram escritos pelos profetas, e que os profetas não eram outra coisa do que os médiuns da antiguidade. Muitos dos textos bíblicos foram psicografados, muitos deles na íntegra. E não é à toa que esses mesmos espíritos que falavam através dos profetas na antiguidade para o povo hebreu, falam através dos médiuns na atualidade, preconizando, ensinando a mesma coisa: paciência. Tudo o que temos para fazer ao longo da atual existência, a fim de que fique bem feito, é preciso muita paciência. Saber a hora exata de agir ou esperar pode ser a diferença entre errar e acertar. Saber a hora exata de agir ou esperar pode ser a diferença entre errar e acertar. Se Judas tivesse esperado um pouco mais para que as promessas do Cristo quanto à vinda do reino de Deus, que era o reino do coração, era o reino da paz interior, se concretizasse, não tivesse se iludido diante da sua incompreensão, esperando um reino material onde ele seria beneficiado, talvez ele não tivesse precipitado os acontecimentos que culminaram com a entrega do Cristo aos legionários romanos e a sua posterior crucificação. Se Judas tivesse sabido esperar um pouco mais, se os ingleses e franceses, na segunda metade do século XX, na década de 30,
não tivessem esperado tanto, a Alemanha, a partir do momento que Hitler ascende ao poder e começa a quebrar as imposições feitas pelo Tratado de Versalhes, que finalizou a Primeira Guerra Mundial em 1918, e não tivessem sido omissos perante a remilitarização da Alemanha e tivessem tomado alguma medida, tivessem feito alguma coisa, talvez a Segunda Guerra Mundial não tivesse ocorrido. Então, saber a hora exata de agir ou esperar pode ser a diferença entre errar e acertar. E nós não temos tido em nossa vida sabedoria suficiente para distinguir o momento em que nós devemos esperar um pouco mais e o momento em que nós devemos agir de forma mais impetuosa, de forma mais célere, de forma mais rápida. E aí, tantas e tantas quedas no caminho em que vimos seguindo, sem muitas vezes conseguirmos nos levantar. Se os pais, muitas vezes, não fossem tão omissos no carinho que deveriam dar e não dão aos filhos, no amor que deveriam dar e não dão aos filhos, na vigilância que deveriam manter sobre os seus filhos, mantendo um diálogo aberto e franco, muitos deles não enveredariam o caminho das drogas, que é, muitas vezes, um caminho sem volta, levando à desencarnação e transferindo para a espiritualidade um problema dos mais graves. Porque a morte não põe fim nos nossos vícios. Assim como nós levamos para a espiritualidade as virtudes que nós desenvolvemos, nós levamos também os vícios e defeitos que mantemos. Então, do lado de lá, segue preso a toxicomania e passa a influenciar outros drogaditos ainda encarnados. Então, nós muitas vezes somos falhos, temos que reconhecer, não sabendo agir quando devemos agir e não sabendo esperar quando esperar. Na relação conjugal, quando surge a discussão, se um dos dois esperasse um pouco mais para rebater o ataque ou rebater a crítica, talvez a discussão não evoluísse para agressões maiores que redundaria numa mágoa recíproca, numa mágoa entre ambos. Então nós não temos sabido esperar, assim como também não temos sabido agir, porque nos falta paciência, nos falta esta virtude cristã que Jesus e seus seguidores imediatos ostentaram apresentar em mais elevado grau. Os cristãos primitivos, defendendo a sua fé, eram largados nos circos do martírio aos gladiadores, aos leões, às feras, às torturas ignominiosas, com paciência, sabendo suportar as suas dores com resignação. Narra a antiga lenda cristã que o apóstolo Pedro encontrava-se em Roma, havia viajado da Palestina até Roma, capital do Império Romano, para difundir as luzes do cristianismo na capital do Império. E, nesta época, Nero, a partir do ano 64 do primeiro século da era cristã, desencadeia a primeira grande perseguição aos cristãos, culpabilizando-os de terem posto fogo em Roma, coisa que ele próprio fizera, por ser alguém em profunda perturbação. E os seguidores do cristianismo, preocupados com a segurança de Pedro, por ele ter bebido diretamente na fonte dos ensinos de Jesus, ter convivido com ele,
ter sido testemunha da sua ressurreição, do seu retorno do reino dos mortos, prepararam a sua fuga da cidade, a fim de que ele ficasse em segurança. E segue Pedro, afastando-se de Roma. Em sua caminhada a pé, cansativa, durante mais de um dia já caminhando, cansado, mas perseverante na sua trajetória, ele divisa ao longe uma visão espiritual de Jesus, que vem sério, com um semblante, traduzindo preocupações, avançando na sua direção. E Pedro se emociona e aperta o passo na direção de Jesus. Mas quando ele se aproxima de Jesus, se entristece, porque Jesus o ignora completamente e passa através dele. Quando Pedro se volta para ele e grita: Jesus, Rabone, mestre, para onde ides? Narra a lenda que Jesus volta-se para Pedro e lhe responde: eu vou para Roma testificar com os meus discípulos. Naquele momento, Pedro cai em si e, comovido com a lição do mestre, dá meia volta e regressa a Roma, onde é preso pelos legionários, pelos soldados romanos, e é torturado e crucificado. Quando iam para crucificá-lo, Pedro rogou aos seus algozes que lhe crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia na honra de morrer da mesma forma que o seu mestre morrera. E segundo a lenda cristã, Pedro morrera crucificado de cabeça para baixo, com os demais seguidores que haviam sido aprisionados com ele. Tiveram paciência de suportar as suas dores com resignação. O Espiritismo, na atualidade terrena, vem cumprir uma missão por demais importante, que é justamente o de fazer esse convite permanente para a nossa renovação pessoal, a fim de que ocorra a renovação geral da humanidade. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e deixamos este convite, que é feito também para nós, para que tenhamos um pouco mais de paciência no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso corre-corre, a fim de estarmos presentes com a nossa consciência o tempo inteiro e tendo nela as luzes dos conhecimentos que os bons espíritos nos trazem, apontando-nos a direção que devemos seguir e que nós já sabemos que devemos seguir, mas que nem sempre temos a coragem necessária para vencer o nosso exclusivismo, o nosso egoísmo, a nossa comodidade e trilhá-lo até as suas últimas consequências. Por isso que muitos, na estrada da redenção, vão ficando pelas margens, vão ficando pelos caminhos, por serem pusilânimes, por serem covardes, por faltarem a garra, por faltar a coragem de persistir, de perseverar até o final da marcha. Que Jesus, o nosso Mestre, que está sempre ao nosso lado, possa nos amparar em nosso caminho, auxiliando-nos em nossa caminhada, a fim de que alcancemos a vitória almejada na conquista da paz, da luz, da harmonia, sempre com um pouco mais de paciência. Agradecemos a atenção de todos e passamos para a segunda parte dos trabalhos.